saia do meu caminho, eu prefiro andar sozinho. Deixem que eu decida a minha vida. Amigos, estamos aqui para falar do vídeo 18, cujo título é Admiráveis Cidades Rurais. Quando eu passei meus 3 anos na França, eu fiz muito contato com diversas pessoas que têm ideias diferentes de como ser feliz, vivendo bem do pouco, se ligando mais na espiritualidade do que no lado material da existência. E quando eu voltei da França, eu tinha feito lá o curso de economia rural para poder me especializar, para me valorizar mais como um economista rural e adquirir aquelas informações mais do lado o lado que valoriza mais o homem do campo, o homem que quer ter uma vida simples, porém rica espiritualmente. E fiz o curso lá num prédio onde Nostradamus já foi professor na Idade Média, né? Só que agora esse prédio, que antigamente era a escola de medicina, funcionava a faculdade de ciência econômica da Université de Montpellier 1. Então eu, chegando ao Brasil, retornei dos meus 3 anos da França, fui morar no Rio, onde durante as horas vagas eu comecei a anotar insights, ou aquelas ideias do mundo espiritual, aquelas ideias que poderiam me favorecer de como criar uma admirável cidade rural. E, por falar nisso, o nosso lado masculino, ou lado yang da mente, ele capta as ideias primordiais, aquelas ideias que ajudam a gente a visualizar um mundo melhor, onde a gente poderia viver bem, sem gastar muito. Quer dizer, do pouco vive-se bem, vive tudo, para o bem, conforme já foi mostrado em vídeos anteriores. E então durante um ano eu andava com um papel no bolso, uma caneta também, e anotando todos os insights, todas aquelas ideias primordiais para formar aquela admirável cidade rural. Depois desse um ano, eu fui morar em Brasília, e lá durante o início do governo Collor, aliás, antes do início do governo Collor, eu peguei essas ideias primordiais e fiz uma espécie de apostilha de umas 100 páginas com o título de Admirável Cidade Rural. E nessa apostilha eu tirei 10 exemplares e dei para as pessoas mais notáveis de Brasília, inclusive aquelas que eram do Banco Mundial e estavam a serviço do governo brasileiro. Essas pessoas leram, inclusive jornalistas também de renome, leram, acharam muito interessante, até mesmo o bispo da CNBB leu, achou muito interessante, pediu para ficar mais um mês lendo aquilo que ele queria mostrar para os seus colegas. E depois que eles leram e deram as suas sugestões, eu então, durante o governo Collor, estava havendo muita demissão em massas. Eu senti que precisava fazer alguma coisa por aquelas pessoas que estavam sendo demitidas. E aí, quando eu fui passar férias lá em Belo Horizonte, junto com meus pais, eu coloquei um anúncio no Jornal do Brasília e um outro no Correio Brasiliense, um anúncio assim, ó: procuram-se pessoas que estejam interessadas em morar numa admirável cidade rural. Fui embora e deixei o barco correr. Na volta, era muita entrevista. Eu era procurado e solicitado para entrevistas. O SBT me entrevistou, a Band me entrevistou e até mesmo um repórter do Jornal do Brasil foi a Brasília, me entrevistou e publicou uma matéria de mais ou menos, não sei se foi de meia página ou de um quarto de página sobre esse meu projeto. Já que eu tinha a promessa do INCA e da Terra Cap de ceder a terra para eu instalar 2.000 pessoas.
Inclusive cheguei a fazer 4 reuniões com as 300 pessoas que se inscreveram como candidatos a morar nessa admirável cidade rural. Agora, como o INCRA nem a Terra Cap cumpriram a promessa, porque eu escrevi esse livro, Admirável Cidade Rural, para mostrar que eu não usei de estratégia adequada, tanto para conseguir a terra, porque eu não tinha um político me apoiando, e também não tinha experiência suficiente para motivar aquelas 300 pessoas a se instalar nessa terra que seria cedida pelo INCRA e pela Terra Cap. Certo? E agora em 2001 eu voltei a morar em Belo Horizonte para ficar próximo da minha mãe, que sempre me apoiou quando eu saía. Quando eu fui para a França, fiquei 3 anos lá, ela sentiu muita alegria porque eu estava me especializando. E quando eu saía também para estudar em Viçosa, para fazer meu curso de agronomia, e mesmo para morar em Brasília, ela nunca sentiu tristeza, sempre sentia alegria com a minha partida, sabendo que eu estava evoluindo. Mas quando eu fui morar no Rio de Janeiro, minha mãe sentiu-se como uma criança que está sendo abandonada pelos pais. Aí ela até chorou copiosamente, né? Não sei o que ela viu nessa minha ida ao Rio de Janeiro. Possivelmente ela devia estar sentindo que Rio de Janeiro e cidades grandes não eram o meu destino. O certo é que depois que eu fui embora do Rio de Janeiro, que foi para Brasília, que eu iniciei esse meu processo de construir a cidade rural. Não consegui. Eu voltei para Belo Horizonte para ficar perto da minha mãe, para curtir com ela seus últimos momentos de vida, já que a vida inteira, desde os 6 anos de idade, eu estava sempre fora de casa, a começar quando eu fui morar com meus avós na fazenda. Então, eu estive com minha mãe nesses últimos momentos dela. Tanto assim que em Belo Horizonte, num desses momentos, eu estava indo ver um jogo do América, acho que foi até contra o Paraná Clube, na 2ª divisão. Um pouco antes de sair para o jogo, no Independência, ela me perguntou: Rafael, você ainda quer casar de novo? Eu falei assim: mamãe, o que a senhora acha? Ela falou assim: não casa não, Rafael. Por aí vocês podem ver que eu tinha que me casar com a admirável cidade rural. Já que eu não consegui, então eu tentei me casar com uma miniatura da admirável cidade rural, que seria o Instituto do Remy. Do Remy por quê? Eu queria mostrar às pessoas que a gente pode viver por música, de acordo com as leis da natureza. Criei o Do Remy. O Do Remy era Instituto Do Remy Internacional. Se ele não desse certo no Brasil, ele iria dar certo em qualquer país do mundo. Então eu já o criei com aquela convicção de que ele tinha que dar certo. Se não der certo no Brasil, daria certo no Uruguai ou qualquer outro país do mundo. Porque eu criei um instituto e na admirável cidade rural, essa cidade seria dividida em núcleo, setor 1 e setor 2. No núcleo morariam aquelas pessoas idealistas que querem contribuir para um mundo melhor. No setor 1 morariam aquelas pessoas que gostariam de ser idealistas e contribuir para o mundo melhor, mas elas ainda não têm aquela força de vontade para transformar os seus sonhos em realidade. Então elas morariam no setor 1. E no setor 2, da admirável cidade rural, morariam as pessoas que querem continuar com os mesmos sintomas de sua cidade de origem, ou seja, mais consumista do que produtiva. Não é que essas pessoas do setor 2 sejam de baixo nível, pelo contrário, elas fazem a cidade vibrar, tornam festiva a cidade, elas têm aquele prazer de viver. Então, a admirável cidade rural seria dividida em 3 classes sociais, não pelo nível de renda, mas sim pelo comportamento. Então, nas admiráveis cidades rurais, as pessoas trabalhariam onde elas quisessem trabalhar. Então você poderia ser patrão e empregado ao mesmo tempo. Mas aí você perguntaria, como é que uma pessoa pode trabalhar
onde ela quisesse. E naquelas atividades onde ninguém quer trabalhar? Aí que tem a resposta. O seguinte, as cidades, as admiráveis, ou essa admirável cidade rural, não teria nem prefeito, nem prisão, nem partido político. Mas como é que pode numa cidade não ter nem prisão, nem partido político e nem prefeito? Simplesmente, eu teria um representante para cada 50 pessoas. Esses representantes seriam espécie dos deputados, hoje, dos vereadores, né? E não teria prisão. Então, como assim? Onde essas pessoas que não cumprissem o regulamento, para onde elas iriam? Então é o seguinte, cada pessoa teria uma pasta onde seriam anotados os prós e os contras. Então o representante dos 50, ao ter que anotar um contra na pasta do filho, ele sentiria um pouco de remorso, mas aí, se sentindo na pele de uma mãe e aí ele se sente na pele de uma mãe que iria usar a famosa frase de Che Guevara: "Ai que endurecer-se, porém, sem jamais perder a ternura." E, sorridente, ele anotaria o contra na pasta de seu filho. A cidade teria os regulamentos, né? Então, primeiro quando os comunitários, os habitantes fossem se instalar nessa cidade, você perguntaria a ele: onde você quer morar? No núcleo, no setor 1, setor 2? A maioria queria morar no núcleo, né? Todo mundo acha que é idealista e tal. Mas aí, você tinha o regulamento pessoal do núcleo, o regulamento pessoal do setor 1 e o regulamento pessoal do setor 2. Se você não cumprisse o regulamento, ia sendo anotado na sua pasta, prós ou contras. Quando você cumprisse e fizesse alguma coisa para melhorar, era o pró, e não cumprisse, era o contra. Aquele que tivesse déficit na sua pasta, você então teria que trabalhar naquelas atividades onde ninguém quisesse trabalhar. Ou então você teria que sair do setor, do núcleo, passar para o setor 1, ou sair do setor 1 e passar para o setor 2, porque você não estava cumprindo o regulamento. Então não haveria prisão. A prisão seria você trabalhar num setor onde ninguém quisesse trabalhar. Aí trabalharia durante uns tempos, até novamente a pasta dele ficar com superávit, ele voltava para um ambiente onde ele queria morar. Então assim funcionaria a cidade, sem prefeito, sem polícia e sem prisão. E onde você trabalharia em qualquer profissão, né? Agora, depois que essa cidade não foi instalada, não foi construída, então eu criei o Instituto do Remi, onde as pessoas viveriam por música. A música é uma linguagem que é entendida pelo mundo inteiro. Então, elas funcionam de acordo com as leis do universo. Então o nome seria Instituto do Remi Internacional. Como aí fundi tudo no nome só, Do Remi In. Aí então ficou Do Remi. E no Do Remi, quando eu fundei o Instituto do Remi em 2001, eu escolhi a área aqui de Ritápolis, uma fazenda de Ritápolis, de 80 e poucos hectares, onde eu construí a infraestrutura. Essa área aqui só tinha uma casa antiga de caseiro, tinha uma varanda grande, aí eu fiz o solar do Remi. A área onde está a Sandra e outras pessoas, inclusive eu, chama solar Fá Sol. E a área onde tem 7 suítes e uma varanda toda em volta, chama solar Lá Si. Então ficaram todas as notas musicais, do Remi, Fá Sol, Lá Si. E ainda tem mais uma casa lá na sede, como não tinha mais nota musical para ela, o nome passou a ser Solar Solzinho. E nisso tem o Instituto está funcionando, quer dizer, está querendo levantar voo, por enquanto está indo devagar. Mas como é que poderia a gente adaptar a filosofia do Instituto à filosofia da admirável cidade rural? Onde funcionam os prédios de todas essas notas musicais, e lá em Tiradentes, do Remi urbano, mais do Remi urbano e rural, que nós estamos aqui construindo uma casa de 3
é uma casa com 3 suítes, varanda, uma pequena mercearia e 7 banheiros para as pessoas frequentarem aqui, para fazer terapias naturais. Isso tudo se chama Dohemin rural, né? E agora, todas essas partes do Instituto funcionam como o núcleo da admirável cidade rural. As comunidades aqui de Penedo, Prainha e mais outras comunidades por perto, pertencentes a Itápolis, também funcionariam como setor 1. E as cidades de um raio até 100 km em volta de Itápolis, 100 a 200 km, funcionariam como setor 2. E é para essas pessoas que nós estamos trabalhando, fornecendo informações de como vocês podem ser mais felizes, ter mais alegria de viver sem aumentar a própria renda. É isso aí que eu tinha que dizer. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo, que é mais uma degustação do livro Nossa Nave 33, e cujo link está logo abaixo. Muito obrigado e até a próxima. Eu prefiro andar sozinho, deixem que eu decida a minha vida.